Como lidar com as dificuldades da vida? Os 2 primeiros versos da carta de Pedro nos trazem mais que uma simples saudação. Nos apresenta o autor da carta, o público para quem dirigiu seu escrito, descreve a situação de perseguição que os crentes viviam e fornece seu propósito consolador e orientador ao concluir com o desejo de que recebam a ajuda de Deus para enfrentarem os tempos difíceis. Pedro inicia o verso 1 se identificando como o escritor da carta. Apresenta sua designação de apóstolo, que em geral significa tão somente enviado, mas aqui se refere à sua autoridade como comissionado diretamente por Jesus e fazendo parte de um grupo exclusivo, o grupo dos 12. Esses 12 apóstolos foram escolhidos por Jesus depois de uma noite de oração, a fim de representarem a continuidade da igreja do Antigo Testamento no Novo Testamento. Na primeira aliança, temos as 12 tribos de Israel. Na segunda aliança, temos os 12 apóstolos. Uma só igreja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Pedro também deixa claro que não se constituiu apóstolo, antes foi especialmente chamado por Cristo. Ele sabe muito bem que toda autoridade é derivada do chamado de Jesus. Em sua saudação inicial, Pedro insere 3 descrições a respeito dos destinatários. Em primeiro lugar, são os eleitos. Pedro compreende que a igreja é o conjunto de pessoas que ao longo da história foram alvo do eterno amor de Deus e separados para viver como sal e luz no mundo. Em segundo lugar, Pedro chama de forasteiros. São um povo que pertence a uma pátria superior. São cidadãos do reino de Deus que vivem nesse mundo como peregrinos. Os seguidores de Jesus vivem nesse mundo como viajantes, aguardando a chegada de sua verdadeira pátria. Em terceiro e último lugar, Pedro diz que essa igreja está dispersa pelas várias cidades da Ásia Menor. São um povo perseguido por conta de sua fé em Jesus. Perderam seus bens, sua reputação, seu trabalho. Foram obrigados a deixar suas casas e cidades. Pedro está vendo se cumprir aquilo que Jesus já havia predito. Felizes são vocês, quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. Quando isso acontecer, disse Jesus, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Jesus nos diz isso em Lucas, capítulo 6, versos 22 e 23. No verso 2, Pedro apresenta a maravilhosa obra de salvação realizada pela Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Seu propósito é confortar os crentes em dificuldade, assegurando-lhes que Deus está no controle de suas vidas. Em primeiro lugar, Pedro fala da obra realizada por Deus Pai. Argumenta que os cristãos foram conhecidos e eleitos na eternidade. Deus desejou amar e resgatar um povo para si. Esse povo, objeto de seu eterno amor, agora goza da salvação que não se perderá. Em segundo lugar, Pedro argumenta que os crentes recebem diariamente os benefícios da obra do Espírito Santo, que é a santificação. Pedro compreende que Deus nos aperfeiçoa no dia a dia e trabalha em nós por meio do Espírito Santo, com o propósito de nos fazer parecidos com Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Pedro faz menção da obra de purificação realizada por Jesus. Deus nos amou na eternidade, Jesus lidou com nossa culpa, oferecendo-se como sacrifício perfeito pelo pecado, e o Espírito Santo nos conduz em obediência e amor diários a Deus. Antes de concluir sua saudação, Pedro expressa o desejo de que a graça e a paz de Deus sejam derramadas em abundância sobre a igreja perseguida. A graça lhes dará a provisão diária, sustentando-os nas dificuldades, e a paz trará firmeza e constância, guardando corações e mentes, a fim de terem a fé preservada. Em primeiro lugar, devemos viver em grata admiração pelo amor de Deus. Fomos amados na eternidade e escolhidos para receber a salvação eterna e o constante cuidado de Deus. Em segundo lugar, precisamos ter nossa identidade fortalecida. Somos herdeiros de um lar que ainda não se manifestou. Somos cidadãos do reino de Deus, dos novos céus e da nova terra. Vivemos nessa vida como viajantes e forasteiros. Em terceiro lugar, podemos viver com confiança e descanso, ainda que sob circunstâncias difíceis. Por tudo estar debaixo do controle soberano de Deus,
sempre receberemos sua orientação e sustento providencial. Em quarto lugar, somos chamados a depender do contínuo cuidado de Deus durante a jornada. No dia a dia, nossa vida está sendo transformada à imagem de Jesus Cristo e Deus providenciará todas as coisas para nosso consolo e cuidado. Deus, obrigado por tão grande amor salvador, que me desejou e escolheu antes da fundação do mundo. Faça-me compreender que diante de toda e qualquer provação, minha vida está debaixo de seus cuidados. Acabe com meus medos, inseguranças e ansiedades, quando pelo Senhor estiver sendo moldado. Que toda a minha vida seja como a de um viajante nesse mundo, que eu tenha um grande desejo de ver seu nome glorificado e adorado, que sua graça e paz me fortaleçam todos os dias da jornada. Em Jesus Cristo. Amém. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e ative o sininho. Acompanhe-nos também nas redes sociais e acesse o site abibliapurisimples.com.